Meus amados irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a tua casa, com a tua família. É com alegria que nós iniciamos nesta manhã o segundo trimestre da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos, nesse trimestre, falar sobre a Igreja Eleita. Este é o tema do nosso trimestre, onde nós damos início hoje, devido às nossas dificuldades de estarmos reunidos com os irmãos. Nós estamos aí realizando esta live. Eu sou o pastor Carlos Piper, professor, um dos professores da Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus Ministério do Itapetininga, no São Paulo. Esse é meu convidado especial para permanecer conosco nesse instante, onde nós vamos discorrer sobre a nossa primeira lição. E antes eu gostaria de fazer aqui juntamente com você uma oração para nós darmos início nesta aula em nome de Jesus. Pai querido, eterno, nós te louvamos nesse momento, pedimos da tua graça, da tua bondade para com a vida dos teus filhos e filhas, Pai, que nesse instante estão nos acompanhando via internet, nesta live que nós estamos realizando, ó Deus, nesse domingo abençoado que o Senhor nos prometeu. Eu sei, ó Deus, que a alegria do nosso coração, papai, seria maior se estivéssemos reunidos juntamente com os teus filhos, Pai, dentro desta casa, podendo abraçar, podendo compartilhar, Senhor, de forma mais íntima esta reunião, esta escola bíblica dominical. Mas nós sabemos das dificuldades, Pai amado, que a igreja está passando nesse instante, nesse momento. Eu queria que teu Espírito Santo entrasse dentro desta casa, no meio desta família, abençoasse, Deus, os teus filhos e as tuas filhas. Assim como te peço também que me alcance, Deus, nessa escola bíblica dominical, aonde nós vamos falar acerca da tua palavra e o intuito de aprender mais, ó Deus, da tua palavra. Por isso nós queremos já te agradecer, te louvar, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos irmãos, estamos aí já com um número bom de pessoas, uma classe aí já de aproximadamente 20 pessoas. E eu estou vivendo nesse tempo aí, como muitos dos irmãos, um misto, de tristeza, E às vezes nós estamos passando aí por esse momento e não estamos entendendo. Nós estamos com essa dificuldade nesse distanciamento social, esse isolamento social, como alguns chamam de distanciamento, outros isolamento. E nós estamos aí vivendo esta fase. A igreja tem que passar por esta fase. E nós estamos aqui se alegrando nesta manhã, por poder ter esta oportunidade, esta ferramenta de trabalho também, que muitas vezes nós isolamos ou excluímos da nossa vida por determinado tempo, porque nós podemos ter a oportunidade de estar junto com os irmãos. Seria melhor que nós pudéssemos estar aqui abraçando os irmãos, compartilhando uma intimidade mais próxima, mas infelizmente nesse momento nós temos que enfrentar esta dificuldade. Da forma que nós vamos nesse dia iniciar aqui o nosso segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. A lição desse segundo trimestre vai falar sobre a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa lição nossa está baseada na carta de Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos fazer uma lição introdutória. A primeira lição da nossa Escola Bíblica Dominical é sempre introdutória com respeito a todo o conteúdo que nós vamos ter aí no nosso segundo trimestre. E já a capa, já nos chama a atenção, aonde na capa nós vamos ver um rolo de pergaminho, que era um instrumento usado para, naquele tempo, se escrever uma carta. Então aqui nós vamos ver um rolo de pergaminho. Ao lado desse rolo aqui nós vamos ver uma coroa de espinhos, simbolizando a coroa usada por Cristo,
e também esses espinhos, né, simbolizam aqui a maldição proferida por Deus já em Gênesis, né, quando o homem ali peca, e a Bíblia diz que Deus fala ali com Adão dizendo: olha, vocês vão ter cardos e espinheiros, né? Então espinheiro e cardo seria uma maldição ali que Deus proferiu por causa da desobediência do homem. Nós vamos ver também aqui um selo, né? Esse selo era usado para fechar uma carta. Se esse selo estivesse violado, a pessoa não aceitaria a carta. Esse selo, que é feito com uma cera, e é colocado uma esfinge, geralmente da pessoa que mandou ou do reinado que mandou, e dentro desse selo nós vamos ver a imagem de um leão coroado. Esse selo aqui está simbolizando Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Então é um selo que mostra aqui que essa carta foi selada. Também nós podemos fazer uma alusão à carta ali que João viu ali selada. E quando João ali interpela as pessoas que estão ao lado, quem é digno de abrir a carta? Quem é digno de abrir a carta? Os anjos dizendo desta forma. Aí se levanta um e diz assim: eis aí o leão da tribo de Judá, somente ele é digno de abrir a carta. Então aqui estou fazendo apenas uma alusão à nossa capa, que é uma capa, um trabalho belíssimo, né? Sempre na nossa escola bíblica dominical nós temos aí um trabalho artístico muito bonito, né, concernente à capa. Então a nossa capa está simbolizando aqui Cristo, né, morrendo numa cruz, levando a maldição da cruz, a coroa de espinho, mas ele hoje se levanta como a nossa primeira lição intitulada Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Como eu disse no início desta live, a nossa primeira lição é sempre uma introdução com respeito àquilo que nós vamos ter no decorrer do nosso trimestre. Então é bastante importante esta primeira lição, porque ela vai fazer alusão sobre a carta, sobre a epístola aos Efésios. É o que nós vamos discorrer, né? Haverá várias lições, ao total de 13 lições, e esta lição desse trimestre, ela é comentada pelo pastor Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e líder da Assembleia de Deus Missão ali do Distrito Federal, doutor em Teologia, licenciado em Filosofia. É uma pessoa bastante conhecida no meio acadêmico das Assembleias de Deus, e conceituada há muitas revistas, né? Até o ano passado tivemos uma revista já com ele, e nesse ano aqui é a primeira revista que o Douglas Batista, pastor Douglas Batista, nos faz, tá bom? Então aqui nós não vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, mas se você aí tiver a sua Bíblia, você pode depois abrir. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos dos Apóstolos no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Nós não vamos fazer a leitura, eu creio que você tem a oportunidade de fazer na sua casa já essa leitura, então nós vamos ganhar um pouco de tempo, tá bom? Mas o nosso textual diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1 e versículo 2. A nossa verdade prática diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então essa é a base da do nosso estudo de hoje, que é esse textuário, Paulo na sua saudação, porque o tema de saudação aos destinatários. Então falando sobre esta epístola. A nossa introdução, eu vou ler apenas a introdução aqui para nós adentrarmos rapidamente na lição, que eu creio que todos os irmãos que possuem a revista da Escola Bíblica Dominical têm a oportunidade de ler essa revista no decorrer da semana. Então tem essa oportunidade, não precisa nós mencionarmos, né, ou lermos a revista na sua totalidade.
Então os irmãos têm essa oportunidade, então leiam essa revista nas suas casas, porque a aula da nossa escola bíblica dominical, o importante é nós fazermos um resumo, né, baseado em tudo que nós estamos aprendendo com respeito a esta lição, tá bom? Então eu vou ler somente a introdução, que diz assim: a epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. É bom salientar para os irmãos que a epístola de Paulo, né, ela está ali direcionada à igreja de... E muitas pessoas, aí, muitos teólogos, né, acreditam que essa epístola é uma epístola circular, ou seja, que essa epístola não foi somente para essa determinada igreja, né? Mas foi assim uma carta circular que serviu para muitas igrejas da região. Ela circulava por muitas igrejas ali daquela região. Por que alguns teólogos falam isso? Porque esta carta não estava direcionada ali primeiramente a uma só pessoa, né? Como foi a carta de Filemon, que foi uma carta também que Paulo escreveu na prisão. Como não foi outras cartas direcionadas simplesmente a alguém, ou falando, ou citando o nome de alguém, né? E segundo nós estudamos na Bíblia Sagrada, nós vemos que Paulo ali permaneceu ali naquela cidade, a cidade de Efésios, por aproximadamente 3 anos. Eu creio que foi o tempo mais longo que Paulo permaneceu num determinado lugar, né, pregando a palavra de Deus. E Paulo ali fica 3 anos naquele lugar. Então Paulo tinha conhecimento ali das pessoas que viviam ali naquela cidade. E a maioria das cartas ele direciona a alguma pessoa específica, né? Ele fala ali o nome das pessoas. Então nós não podemos dizer que Paulo ali não conhecia algumas pessoas daquela igreja, mas Paulo não direciona esta carta a uma determinada pessoa somente, tá bom? Então essa carta alguns teólogos dizem, não, essa carta não foi só para a igreja de Efésios, essa carta foi uma carta circular, que ela circulou ali por várias cidades ali daquele território. Mas o importante aqui na nossa lição, nós vamos ver que a autoria, né, a autoria é inegável, né, porque Paulo aí no versículo 1, primeiro capítulo do versículo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então ele toma ali para si a autoria desta carta. Então a autoria é inegável, não podemos dizer que esta carta não foi escrita por Paulo. É claro que o mensageiro desta carta, quem levou esta carta ali para a igreja de Efésios, foi Tíquico, né? Tíquico era ali um discípulo ali de Paulo, caminhava junto no ministério de Paulo, e essa pessoa estava encarregada de levar esta carta à igreja de Éfeso, né? Então a carta aqui, a sua autoria, ela é direcionada a Paulo. Não é como o livro de Hebreus, né, que nós não temos aí uma pessoa definida como autor, né? Algumas pessoas julgam Paulo, outras pessoas julgam Silas, outras pessoas aí outros escritores. Então nós não temos aí um escritor específico para esta carta aos Hebreus, mas aqui a autoria é inegável, né, com respeito a Paulo. É interessante que Paulo, né, ele inicia esta carta aí fazendo a sua saudação. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo também na prerrogativa de chamar a atenção daquelas pessoas ali que achavam que ele não tinha o apostolado. Então Paulo chama para si essa responsabilidade de ser um apóstolo. Por que chama essa responsabilidade de ser um apóstolo? Porque ele foi escolhido pelo próprio Jesus. A história nos narra ali no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos que Paulo teve um encontro pessoal ali com Jesus.
ao perseguir a igreja do Senhor, Paulo ali teve esse encontro aonde o próprio Jesus se apresenta ali para Paulo. E é interessante nós falar, eu tenho um pastor amigo meu e ele diz desta forma: há 3 tipos de pessoas, de obreiros escolhidos na igreja. Há primeiramente o obreiro oferecido, o obreiro sorteado e o obreiro escolhido. Há essas 3 classes de obreiros no meio da igreja, de pessoas que fazem a obra de Deus. Quem é o oferecido? Aquele que se oferece para fazer. Mesmo ele não tendo condições, mesmo ele não tendo sabedoria, ele quer de qualquer forma ter poder nas mãos, ele quer tomar conta de um povo, ele quer fazer a obra do Senhor, mesmo não tendo condição nenhuma e não sendo escolhido. A segunda classe de pessoa são aquelas pessoas que são sorteadas. Nós fazemos uma alusão ali ao que diz a Bíblia na escolha ali de Matias. Pedro ali se reúne com 120 pessoas ali dentro de um lugar e ele coloca ali diante do povo dizendo assim: olha, nós precisamos escolher uma pessoa para colocar no lugar de Judas Iscariotes. Hoje nós estamos com 11, nós estamos com o nosso time defasado, faltando aqui uma pessoa. E a Bíblia diz que eles começam ali a orar. Houve ali sim uma oração, mas a maneira de eles escolherem ali o sucessor de Judas foi por meio de sorteio. A Bíblia fala que eles lançaram sorte e a pessoa escolhida ali foi Matias. Havia 2 pessoas ali para serem escolhidas. Uma pessoa chamada por José, que era chamado de justo, porque era uma pessoa piedosa. E essas 2 pessoas, tanto José o justo, que também era chamado de Barsabás, e Matias, eram pessoas ali que seguiam Jesus no ministério. Segundo os estudiosos, eles faziam parte da classe ali dos 70 discípulos escolhidos ali naquele início do ministério de Jesus. Então eles eram uma pessoa que tiveram contato direto com Jesus, certo? E uma das cláusulas para o apostolado bíblico é essa: a pessoa deveria estar ao lado de Jesus, conhecer Jesus. E Paulo, ele teve esse conhecimento de Jesus porque ele teve esse encontro ali na estrada de Damasco, tá? Então Paulo inicia a sua epístola, a sua carta, dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então Paulo não era oferecido, Paulo não era sorteado, mas Paulo era um escolhido. Eu quero dizer uma coisa importante aqui, abrindo um parênteses: melhor do que ser oferecido, sorteado, é ser escolhido por Deus. Isso nós não podemos ter dúvida. Deus nos escolheu e Deus te escolheu também. É a Bíblia que fala lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 27: não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então tenha nesta manhã a plena certeza de que Deus te escolheu. Você é escolhido de Deus, e eu tenho a certeza de que o escolhido de Deus não sente necessidade de nada, tá bom? Apenas fechando esse parêntese. E Paulo também, ele continua ali dizendo: graça e paz. Eu acho bastante importante essa São Paulo, que é uma saudação diferenciada, é uma saudação até usada hoje por muitas pessoas dentro de algumas denominações, As pessoas não usam o tradicional a paz do Senhor Jesus, como nós usamos aqui na Igreja Assembleia de Deus. Ao invés disso, eles usam graça e paz. Nós não vamos entrar nesse mérito de saudação de igreja, que aqui nós estamos falando da carta de Paulo, da epístola de Paulo, tá? Então Paulo aqui ele começa dizendo assim: graça e paz. Paulo começa a enumerar que nós somos salvos pela graça. A graça que nos trouxe aqui, a graça que nos proporciona esse tempo, mesmo em dificuldade, mesmo em crise, mesmo em isolamento social ou distanciamento social, nós estamos unidos numa mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo Senhor, mas isso através da graça, que é o favor imerecido de Deus. E eu tenho a certeza que a graça hoje que faz você viver esse momento, que talvez você não pensava em viver, mas você está aí na sua casa, no aconchego do seu lar, vivendo esse tempo que Deus permitiu, e tudo vai passar, e nós temos a certeza de que Deus irá agir também nesse tempo de crise. É momento de reflexão na sua casa. Então entenda que nós somos salvos pela graça, tá bom? Então Paulo ele começa graça e depois ele fala a palavra paz. O entendimento nosso, Paulo,
Esta carta é uma das epístolas de Paulo que Paulo fez ali na prisão, né? Juntamente com Colossenses, Filipenses e também a carta de Filemão ali, que foi direcionada específico ali para uma só pessoa. Então, Paulo ele estava aprisionado, mas Paulo fala na palavra paz, né? E eu vejo ali na carta de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, Paulo dizendo assim para aquela igreja: regozijai-vos sempre, regozijai-vos outra vez. Vocês precisam se alegrar sempre. Outra vez estou dizendo, se alegre. Mas como ter alegria estando aprisionado? Como tendo alegria estando aprisionado? É esse o sentido da paz, que muitas vezes as pessoas aí fora não entendem. Quando Jesus ali olhou para os seus discípulos, ali para as pessoas que estavam ao seu redor, ele disse assim: eu vos dou a minha paz, não vos dou a paz que o mundo dá. Por quê? Porque a paz que o mundo dá é uma paz que tem um simbolizado assim de ausência de guerra. E paz para aqueles que servem a Deus não é ausência de guerra. A paz independe do ambiente que nós estamos vivendo. Às vezes nós estamos passando por um momento de tribulação, mas o nosso coração está em paz. Às vezes nós estamos passando por necessidade, mas o nosso coração está em paz. Às vezes estamos passando por tribulação no meio da nossa casa, mas o nosso coração está em paz. Às vezes nós estamos passando por adversidade no meio de uma sociedade, mas o nosso coração está em paz. É isso que Paulo ele queria dizer na sua saudação: graça e paz. Eu tenho paz, e a paz independe, né, da situação que eu estou vivendo. Como é que uma pessoa aprisionada, Paulo estava preso quando escreve essa carta, como é que uma pessoa que está vivendo em prisão, apesar que a prisão de Paulo era uma prisão domiciliar, né, estava preso ali dentro de uma casa que ele alugou ali em Roma, e estava ali preso, tinha algumas regalias, né, que outros presos não têm. É como se fosse uma prisão domiciliar. Você pode receber os seus parentes na casa, os seus amigos na casa. Algumas prisões domiciliares dá essa liberdade. Então Paulo tinha essa liberdade, né? E ele coloca Tíquico ali como seu mensageiro, como a pessoa que era responsável para levar as cartas à igreja de Filipos, à igreja de Éfeso, à igreja de Colossenses, também ali para Filemão. Então ele tinha essa liberdade. Mas como é que uma pessoa aprisionada, né, estava recluso da sociedade, tinha ainda a condição de, nas suas palavras, dizer assim: eu tenho paz? Isso é importante, né? Eu quero aqui abrir outro parênteses e dizer: olha, você pode estar passando pelo problema que você passar, mas tenha a certeza que a paz de Jesus Cristo, ela não vai sair do teu coração. A enfermidade chegou, a enfermidade chegou. O médico assinou ali, prescreveu ali a sua doença, a sua enfermidade, mas isso não pode abalar a paz que ele colocou no teu coração, porque a paz, ela deve exceder o ambiente adverso que nós estamos vivendo. É importante que você saiba isso. Você está passando por situação difícil, situação de problema na tua casa, no meio da tua família, talvez no seu trabalho, talvez hoje o medo seu seja do desemprego, nessa situação que nós estamos vivendo, mas tenha paciência, confiança em Deus, porque você deve ter paz no teu coração, porque tudo está debaixo da vontade de Deus. Tá bom? Então creia nisso. Eu fecho esse parêntese. Paulo, ele estava ali colocando a sua assinatura apostólica, e falando ali: olha, eu não sou menor do que os outros apóstolos, não. Eu sou uma pessoa escolhida pelo próprio Jesus Cristo. Então ele fez ali, através da sua entrada inicial, da sua saudação, ele fez a reivindicação da sua autoridade apostólica. E ele diz assim: olha, não foi vontade do homem, isso foi vontade de Deus. Então entenda uma coisa nesta manhã, querido: esteja debaixo da vontade de Deus, porque estar debaixo da vontade de Deus é bem melhor, infinitamente melhor do que estar debaixo da vontade de homens. Obedeça sim o seu líder, obedeça a pessoa aí que te colocou numa posição privilegiada assim no campo ministerial, mas não se esqueça de que a última palavra ainda continua sendo a de Deus, e a vontade dele deve ser suprema na minha e na tua vida.
Amém? Então esta é uma epístola das prisões. Nós vamos aqui seguindo, né, o cronograma da nossa lição. Falamos já sobre a autoria, falamos sobre a assinatura apostólica, e essa epístola, né, ela foi escrita na prisão. Algumas vezes as pessoas vão dizer epístola de Paulo, carta de Paulo. Existe uma diferença, né, entre epístola e carta. Paulo ele tem uma maneira peculiar de escrever, né? Então é por isso que não é escrito ali carta do apóstolo Paulo, quando nós vemos na epígrafe ali do começo, né, de cada carta de Paulo, que foram ao total 13 cartas. Então ali nós vemos epístola de Paulo a Efésios, epístola de Paulo aos Tessalonicenses, epístola de Paulo aos Filipenses. Então Paulo tem essa maneira peculiar de escrita, né? Qual é a diferença entre carta e epístola? Carta é mais de cunho pessoal, é como se eu escrever aqui uma carta e mandar uma carta ali para minha família, por exemplo. Eu mando uma carta ali para minha família, uma carta de cunho pessoal. Eu vou querer saber da minha família, eu vou querer perguntar se a minha família está bem, e pela carta que a minha família recebe, ela vai saber também como eu estou vivendo nesse tempo. Hoje já não se usa mais carta, né? Hoje nós usamos a internet como ferramenta de comunicação, né? Mas antigamente, aí, quando era escrito aí por carta, às vezes a pessoa estava passando por um problema lá, demorava 5, 10 dias para chegar a correspondência na casa dela, para ela saber como nós estávamos vivendo aquele momento, né? Poucas pessoas, um tempo atrás, aí, tinham telefone, né? Tinha acessibilidade a telefone, que o telefone era uma coisa cara para se comprar, né? Hoje nós temos essa liberdade, temos essa ferramenta tão boa que é a internet, que muitas pessoas infelizmente ainda não aprenderam a usar, usam para o mal, usam para disseminar aí notícias falsas, disseminar aí intrigas, né? Mas nós estamos nesta manhã aqui falando o nome de Jesus. Então a diferença entre carta e epístola é esta: epístola é direcionada a um grupo de pessoas, não é somente a uma pessoa, tá? É direcionada a um grupo de pessoas, para saber ali o que está acontecendo, ou para, no caso de Paulo, nas suas cartas, para tentar abolir ali algum tipo de heresia. Essa carta de Efésios foi uma carta diferenciada, porque Paulo não tem um assunto ali específica, não trata um assunto específico, como é a carta de Corinto, como é a carta de Romano. Paulo não tem ali como é Tessalonicenses, Paulo não tem um assunto específico. Então essa carta é uma carta diferenciada das outras cartas, tá? Por isso que ela é chamada aí da coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas, por causa do conteúdo grandioso que ela tem para nós tomarmos como base na nossa fé cristã. Existem alguns trechos da Bíblia que são para nós tomar base da nossa fé cristã, né? Como é o caso ali de Mateus 5, 6 e 7, né? Que é o relacionamento, e nós podemos aprender sobre relacionamento horizontal e relacionamento vertical, de homem para com homem, de homem para com Deus. Então nós temos alguns trechos da Bíblia que são específicos para nós aprender a ter relacionamento com os homens e relacionamento com Deus. Então Paulo ali não tem um tipo específico ali de heresia, né? Paulo não estava tratando de um determinado tipo de heresia, mas Paulo estava mandando uma carta ali, se sentindo ali saudoso, com saudade dos irmãos que habitavam em Éfeso, né? Então ele direciona esta carta. Por isso, para nós é muito importante nós atermos a esta carta, né? Que sirva nesse trimestre aí como base também do nosso relacionamento interpessoal, o nosso relacionamento com Deus, que esse período, né, que nós estamos passando sirva para nós criarmos intimidade maior com Deus e com os nossos irmãos. Como é difícil sentir falta, né, dos nossos irmãos, e sentir falta desse relacionamento que nós tivemos aí com os nossos irmãos, e de ter essa adoração também dentro da igreja, como nós estamos tendo nesse tempo, tá bom? Então a autoria, não temos dúvida que é Paulo, apostólica, né, que ele é que reivindica a sua autoridade apostólica, dizendo que é pela vontade de Deus. Foi uma carta escrita na prisão, como eu já disse, as epístolas da prisão de Paulo, né, foram 4. A carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon, né? Filemon é uma carta mais particular ali, que ele direciona ali para Filemon, querendo ali tratar de um assunto ali particular, né? Que uma pessoa
que era escravo, Onésimo haveria de chegar ali até Filemon, e Paulo reivindica ali para que Filemon perdoe Onésimo, receba Onésimo ali não como fugitivo, não como escravo fugitivo, pois o escravo fugitivo naquela época deveria ser morto, né? Não capturar esse rapaz, mas tratar Onésimo ali com carinho, né? Então a carta a Filemon é uma carta direcionada realmente a uma só pessoa ali, a Filemon, para que Filemon recebesse ali com amor cristão a Onésimo, tá? A data aqui na parte 4 do primeiro tópico, subtópico 4, diz assim: de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre o ano 60 e 62. Então a carta ela foi escrita, né, por volta desta época, do ano 60 e 62 depois de Cristo, tá bom? Então Paulo ele fica 3 anos ali pregando em Éfeso, 3 anos pregando em Éfeso. Eu estava analisando essa semana aqui, estudando, eu pensei assim, que privilégio, né, teve aquele povo da cidade de Éfeso por ter ali como pastor principal Paulo. Alguém ali falava assim: olha, hoje nós vamos ter culto, quem vai pregar? Paulo. Hoje nós temos ali um congresso, quem vai estar pregando no congresso? Paulo. Irmãos, isso aí me enche o coração, nem saber que Paulo ali ele teve o privilégio também de ficar no meio daquele povo, e aquele povo foi privilegiado para receber Paulo. 3 anos Paulo ficou lá. Teve ali aquela igreja outros pastores, né, como alguns estudiosos dizem que teve João, Timóteo, né, que na carta de Timóteo ali Paulo também direciona algumas heresias que estavam acontecendo já naquela época, que Timóteo ali tomou conta daquela igreja, e outras pessoas. E Éfeso também teve ali outros escritores, né, que direcionaram carta para ela, como é a carta do Apocalipse, no capítulo 2, né, que João ali redige a carta à igreja que está em Éfeso. Então Éfeso era essa localidade importante, né, que teve ali o privilégio de ter Paulo como o seu pastor ali por 3 anos. A igreja ali, ela se inicia ali com Priscila e Áquila. A Bíblia diz que quando Paulo chega ali na cidade de Éfeso, ele encontra ali 12 pessoas que estavam ali reunidas, e quando ele encontra esses 12 irmãos, ele pergunta assim para os irmãos: olha, vai tudo bem? Aqueles irmãos começam a dizer assim: olha, sim, vai tudo bem, e vocês já são batizados? Eles dizem: sim, nós somos batizados, mas somos batizados no batismo de João. E Paulo ali, João Batista, e Paulo ali começa a explicar para ele: vocês já conhecem o Espírito Santo? E a Bíblia diz que eles olham para Paulo e dizem assim: Paulo, nós não conhecemos o Espírito Santo. Então Paulo ali, a Bíblia diz que Paulo explica para eles sobre o Espírito Santo, batiza aquelas 12 pessoas ali, que provavelmente ali é iniciada ali por Priscila e Áquila, e Paulo batiza aquelas pessoas, e depois também disso eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Se não haviam conhecido ainda, puderam conhecer naquele momento em que Paulo prega para ele. A igreja começa nesse conjunto de pessoas, de 12 pessoas que estavam ali isolados, né, naquela cidade. E a igreja ela é imposta, ela é colocada ali, fundada ali na igreja, na cidade de Éfeso, né? Agora nós vamos falar um pouquinho no segundo tópico, nós vamos falar sobre os destinatários, né? A cidade de Éfeso, ela foi fundada aí por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro comercial da Ásia Menor, país hoje, né, da atual Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. A cidade de Éfeso era ali, segundo os estudiosos, os historiadores, era naquela época a segunda maior cidade do Império Romano, perdendo ali apenas para Roma. E é importante aqui salientar, né, uma peculiaridade aqui dessa cidade: ela era como a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era banhada ali por mar, uma cidade portuária. E também ali a cidade de Éfeso também era uma cidade portuária. E por consequência disso, as cidades portuárias, né, daquela época, até mesmo da época de hoje, são cidades que têm um crescimento muito rápido.
né? É uma cidade que se tornou ali uma zona comercial ali importantíssima ali do tempo antigo, e era uma cidade ali que tinha algumas particularidades ali dentro daquela cidade, além de ser uma cidade portuária, uma cidade comercial, né, que envolvia ali várias nações ao lado, utilizavam ali o porto da cidade de Éfeso ali para transportar as suas mercadorias. Essa cidade também ali tinha naquele lugar uma religião pagã que era muito importante naquele território. A cidade vivia em torno da religiosidade ali. Podemos dizer assim que aproximadamente ali 90% do que acontecia na cidade era em torno daquela cidade, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas eu quero falar sim sobre algumas particularidades daquela cidade. A história nos narra, né, e até hoje há vestígios, né, da avenida principal da cidade de Éfeso. A avenida principal da cidade de Éfeso era ali colunas, né, ao redor ali da avenida, e era toda revestida com mármore. Entendam a importância dessa cidade, a riqueza que tinha nessa cidade, que era uma cidade ali comercial, era uma cidade ali intelectual. Alguns historiadores falam que Heráclito é um dos grandes filósofos do mundo, né? Um dos grandes filósofos do mundo. Ele estudou aqui nessa cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade importante nesse campo filosófico, nesse campo intelectual, assim como era a cidade de Atenas, né? Então, dentro dessa cidade havia ali um anfiteatro. Esse anfiteatro caberia ali, ou cabia ali naquele lugar, 25 mil pessoas, né? Imagine um teatro nos dias de hoje, colocando nessa dimensão, né? Até hoje há, certo, que se tem até no dia de hoje as ruínas desse teatro, mas na época ali se reunia até 25 mil pessoas nesse anfiteatro. Esse anfiteatro servia ali não só para apresentações teatrais, musicais, mas era também lugar ali de discussão, né? Discussão, porque o povo, né, da antiguidade, nós vemos isso lá no Areópago, né, quando Paulo entra ali na cidade de Atenas, e Paulo ali ele vê o povo discutindo. Naquela cidade estavam epicureus, estoicos, né, e a Bíblia fala ali dessas pessoas, desses filósofos que ficavam o dia todo debatendo algum assunto. Surgia algum assunto, levavam lá para os filósofos debater esse assunto. Então as pessoas ficavam debatendo para tentar entrar num consenso. Eu acho interessante, né, que dentro desse anfiteatro ali teve um acontecimento ali que a Bíblia, né, nos mostra como um motim de Demétrio. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 19, no versículo 23, você vai ver aí, olha, eu vou ler aqui uma parte para que você entenda. Ó. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos, quer dizer altares, né, da deusa Diana, que nós vamos falar daqui a pouco, não dava pouco lucro aos seus artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais das obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que este ofício temos a nossa... Estava aqui defendendo, né? Nós somos prósperos porque nós fabricamos esses ídolos. E bem vedes e ouvides que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos dos homens. E não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas que também o próprio templo da grande deusa Diana vindo a ser destruída, a sua majestade daquela que por toda a Ásia o mundo venera. Então esse motim aqui feito por Demétrio, né, com respeito ali a Paulo, a pregação de Paulo, é claro que se nós formos analisar a carta aos Efésios, Paulo não era uma pessoa que pregava diretamente contra a idolatria. O intuito de Paulo, né, o jeito de Paulo pregar, ele pregava Jesus Cristo. Paulo pregava a doutrina dos apóstolos. Paulo ele pregava ali somente a Jesus. A preocupação dele maior era pregar
Hoje muitas vezes nós ficamos ligados a pregar tantas coisas, esquecemos de pregar realmente a Jesus Cristo. E é tempo de voltar a pregar Jesus Cristo. Então entenda uma coisa, né? Paulo ele estava ali pregando, e a história, a Bíblia nos fala aqui no capítulo 19, versículo 23, que houve esse motim levantado ali por Demétrio, que era um fabricante de nichos de prata. Ele fabricava ali altares, né, para a deusa Diana, que era o templo ali que ficava em Éfeso, né? Segundo os historiadores, esse templo aí era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu trouxe até um encarte, né, para tentar mostrar, mas eu creio que não vai ficar bem visível, né, para os irmãos. Essa daqui é uma maquete, que é feita sobre o templo de Diana, que ficava ali localizada na região central ali da cidade de Éfeso, e hoje a ruína, né, que se encontra mais ou menos desse jeito, como eu disse ali para os irmãos no início, né, há ruínas desse templo localizado, assim como há também do anfiteatro, né, que cabia ali 25 mil pessoas. Então esse motim ele foi feito, né, levantado ali por Demétrio dentro desse lugar, tá? Dentro desse anfiteatro. E ali houve aquele tumulto grande, onde os irmãos acho que já ouviram essa mensagem, né, que o povo ali gritou por 2 horas: grande é Diana, rainha dos Efésios, né? Eles gritaram por 2 horas ali naquele motim, até que um determinado escrivão ali da cidade se achega, se levanta, acalma ali os ânimos daquele povo, porque aquele homem, ele disse assim, desta forma: olha, Paulo, ele não está pregando contra a nossa deusa Diana, Paulo está pregando o seu Jesus, está pregando o seu Deus. Então não há razão para nós se amotinarmos aqui contra Paulo, nem contra os seus discípulos, os seus amigos. Então ali aquela multidão é dissipada. A Bíblia fala que a multidão é dissipada porque Deus, né, usou que era para testemunhar em favor de Paulo. Isso é importante, irmãos, nós frisar que também podemos abrir um parênteses aqui. Deus usa a pessoa que Ele quer, no momento que Ele quer. Talvez a providência que você está precisando de Deus, algo que você está precisando de Deus, talvez não venha chegar de uma pessoa que está no seu círculo de amizade, não está no seu círculo familiar. Talvez Deus pode usar uma pessoa que nem serve a Deus para te ajudar. Entenda isso, tá bom, querido? Entenda isso. Então a nossa lição, ela vai dizendo aqui, ela vai falando sobre a religiosidade, né, de Éfeso. Então eu citei para os irmãos, essa deusa, né, tinha ali o seu templo, a deusa Diana, também chamada de Artemis. Artemis é o nome grego e Diana é o nome romano, né, que era colocado ali para aquela deusa ali, ou para aquela construção, para aquele templo, né, era toda construída em mármore. Tá? Então a maior fonte de renda era o comércio, né? A cidade cresceu em volta desse comércio, dessa deusa pagã, tá bom? Era uma deusa pagã. O povo da antiguidade aí tinha a sua maneira de tratar, né, as coisas que eles recebiam, né, como meteorito. Alguns estudiosos, arqueólogos, né, quando nas escavações eles acharam ali alguns templos fechados, umas salas fechadas, e Deus colocado sobre um altar um pedaço de meteorito. Então quando eles recebiam o meteorito do céu, eles falavam que Deus estava mandando um aviso para eles adoravam aquele meteorito. E segundo conta-nos a história, né, assim como foi ali o Deus Júpiter, né, eles tinham ali também na deusa Diana, porque eles receberam ali uma pedra do céu, provavelmente ali um meteorito que caiu naquele lugar ali. Eles começaram a adorar aquele meteorito e formaram ali uma estátua, né, de Diana. A Diana era feita uma estátua assim, segundo ali os historiadores, essa deusa, né, na mitologia grega, era a protetora dos caçadores, era a deusa da lua, a deusa da fertilidade. Então ali o povo adorava ali de várias maneiras essa deusa. Em volta do templo ali havia prostitutas, né, que ficavam em volta daquele templo se prostituindo
né, em volta daquele tempo, como também era na cidade de Corinto, né? Corinto também, por ser essa cidade portuária, haver ali vários templos pagãos ali dentro daquela cidade, também tinha as prostitutas espirituais, chamadas de prostitutas espirituais, porque elas ficavam em volta do templo, se prostituindo, trazendo as pessoas ali para a sua religião através das orgias que eram realizadas naquele lugar, tá bom? Então a cidade de Éfeso era uma cidade muito grande, considerada naquela época. Imagine hoje uma cidade de 500 mil habitantes, já é uma cidade grande. Então Éfeso tinha ali aproximadamente 500 mil habitantes, moravam naquela cidade. Por ser uma cidade bem antiga, imagine, né, a potencialidade dessa cidade com respeito a tudo o que ela fazia, tá bom? Então a igreja de Éfeso era fundada nesse contexto. Nesse contexto, e Paulo ali foi grandemente abençoado. Foi nessa cidade ali que a Bíblia nos fala que Paulo, sendo usado por Deus ali, ele pegava nos seus lenços e mandava, e pessoas eram curadas instantaneamente, demônios eram expulsos. Foi nesse contexto aqui da igreja de Éfeso, nesse tempo, nesses 3 anos que Paulo esteve pregando lá, que teve esse acontecimento. Houve ali grandes milagres naquele lugar. E o intuito da igreja até os dias de hoje é pregar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus quer nos levar para o céu, tá bom? Esses 4, né, tema deve ser o mais pregado dentro da igreja. Hoje às vezes nós desfocamos, né, a nossa maneira de pregar, pregamos outros assuntos aleatórios, né, colocamos várias coisas que nós não deveríamos colocar. Tá bom? Mas os quatro principais tipos de pregação dentro da igreja deve ser esse: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. É o que Paulo pregava lá, e por isso Deus operava grandiosamente naquele lugar, tá bom? A saudação, o quarto aqui subtópico do segundo tópico, diz a saudação epistolar. Paulo ele se dirige àquela igreja dizendo assim: aos santos e fiéis em Jesus Cristo. Bastante importante, queridos, nós somos santificados pela palavra e devemos ser fiéis em cumprir todos os mandamentos de Cristo, tá bom? Então aqui é nosso segundo tópico. Nós já falamos aqui sobre os destinatários. E finalizando aqui o propósito, né? Qual é o propósito dessa epístola, tá? Qual é o propósito dessa epístola? Eu vou ler aqui apenas um pedacinho que eu grifei. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como as outras de Paulo. Eu já disse no começo, né? Paulo não teve aqui um problema específico, um propósito específico para lidar, como é o caso ali da igreja de Corinto, né? Que Paulo estava lidando ali com assuntos específicos, dentre eles ali adultério, prostituição, as prostitutas que chegavam ali no templo, a maneira de se vestir, a maneira do cabelo. E Paulo teve alguns assuntos específicos, mas na carta de Éfeso ele não teve esse propósito. Na epístola de Efésios ele não teve esse propósito específico, tá bom? Então a carta é apontada aí por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e corpo de Cristo. Por isso ela é tão atual, né? Eu acho importante falar sobre a atualidade, né, de todos os escritos bíblicos, a atualidade. Alguns escritos aí com 3, 4 mil anos, e hoje nós tomamos aí, quando nós lemos para meditar, aquilo parece que está tão atual para nós hoje como esteve naquela época. É por isso que é importante nós tirarmos de uma vez por toda, você que prega a palavra do Senhor, eu vou dizer assim: a Bíblia fala que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Primeiro, a Bíblia não fala, né? E segundo, a palavra de Deus não precisa se renovar, porque ela nunca se envelhece, tá bom? A palavra de Deus ela não envelhece, ela continua nova. Então a palavra ela não precisa se renovar todo dia.
Cada momento que você abre a sua Bíblia, quando você está pedindo para Deus falar contigo, não existe maneira melhor de Deus falar com você do que abrir a Bíblia Sagrada. Eu vou abrir a Bíblia Sagrada, eu vou ler a Bíblia Sagrada e Deus vai falar comigo através da palavra de Deus, tá bom? Então, se atente para isso. A palavra de Deus, ela não precisa se renovar. A palavra de Deus, ela não se envelhece. Então, ela é atual para nós nos dias de hoje. E esta mensagem aqui de Paulo à igreja de Éfeso, ela é tão atual que nós podemos usar ela hoje no contexto que nós estamos passando, nesse contexto da humanidade, no dia de hoje, desse isolamento, distanciamento social que nós temos obrigatoriamente passar. Então nós estamos tendo esse problema todo. Se você abre e lê, nessa semana passada eu estive lendo essa carta de Efésios completa e eu vi ali que é uma coisa atual que serve para nós hoje. Por isso que a palavra de Deus, é tão maravilhosa, é tão gostosa. Tá bom? A palavra de Deus é tão maravilhosa, tão gostosa. Quando você pega para ler, você começa a sentir ali realmente Deus falando contigo. E esse é o intuito da Bíblia Sagrada, né? Algumas pessoas dizem, mas fechada é um livro comum. Não, a fechada é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus também. Aberta, né? A pessoa diz, aberta é a boca de Deus. É lógico, se você abrir a Bíblia Sagrada, Deus vai falar contigo, né? Então abra a Bíblia Sagrada, aproveite esse tempo de isolamento, de distanciamento, de quarentena, né? E outros subtítulos aí que as pessoas estão dando para esse período que nós estamos passando. Aproveite esse tempo que você está tendo. Leia a Bíblia Sagrada. Leia a palavra de Deus, procura ter uma boa leitura na sua casa, né? Procura fazer cultos domésticos e assim nós vamos nos achegando mais perto de Deus. Eu creio que o momento de nós chegar na igreja, naquele primeiro culto, né? Gostoso, abraçar os nossos irmãos, está chegando. Deus vai entrar com providência. Nós temos a certeza que muitas pessoas hoje estão jejuando, orando em favor do nosso país, em favor da humanidade. E eu tenho a certeza que Deus vai nos guardar. Deus vai guardar a tua casa, Deus está guardando a tua família, tenho a certeza disso, tá bom? Então, essa carta para nós é uma carta atual. Aqui no terceiro tópico fala o propósito. Aparentemente não tinha nenhum propósito específico. Então, e no final aqui diz que a carta é apontada por estudiosos como é um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Bastante importante, né? No contexto também que nós estamos vivendo hoje. A igreja continua sendo corpo, tá bom? Cristo é a cabeça, mas a igreja continua sendo corpo. Você aí no lugar onde você está e eu aqui, eu posso dizer, eu faço parte do corpo de Cristo, tá bom? A temática aqui de Paulo para a carta de Efésios é esta, né? A carta nessa temática, nessas duas temáticas, Jesus Cristo a cabeça e a igreja o corpo. É lógico que nós não vamos discorrer acerca de alguns assuntos aqui, porque nós vamos ter 12 lições aí posteriores assunto com respeito a Paulo dizendo que nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja, tá bom? Então nós temos a mensagem aqui falando sobre a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. A cruz é sempre esse intermédio, somos ligados pela cruz. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que não são da mesma denominação que eu pertenço, mas somos ligados pela cruz, tá? Nos quatro cantos do mundo existem pessoas hoje clamando, buscando, talvez tendo uma live como esta que eu estou tendo o privilégio de falar aqui com os irmãos, talvez pessoas orando na sua casa, talvez até cultuando ali juntamente com a sua família. Então a cruz ela abrange os quatro cantos da terra, e a mesma cruz que abrangeu a minha vida está abrangendo também a sua casa, a sua família, tá bom? Então a revelação do ministério da vontade do Senhor por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na humildade, na comunidade,
com o Espírito Santo e na frutificação, na adoração e na intercessão ao Espírito, né? Então é um dos subtemas, né? Um dos temas que vamos tratar aí nessas 12 lições aí posteriores. Então essa carta de Efésio, né? Esse trimestre vai ser um trimestre abençoado. Queridos, entenda uma coisa: para tudo o que nós estamos passando, Deus tem um propósito. Às vezes nós não vamos entender o propósito de Deus. Há alguns mistérios aí que ainda não foram revelados para a igreja e Deus deseja revelar nesses últimos tempos. Talvez Deus está esperando você se achegar a Ele, talvez Deus está esperando você ter mais intimidade com Ele. Esses dias eu estava meditando com respeito à intimidade de Abraão, Moisés, Davi e outros personagens bíblicos ali que tiveram uma intimidade grande ali com Deus. E eu pude ali notar que através da intimidade que eles tiveram ali com Deus, o resultado deles ali foi um resultado diferente, né, daquilo que muitas vezes nós temos no nosso dia a dia, tá bom? Então esse tempo que nós estamos passando, o propósito de Deus, não vamos deixar de crer nisso, que esse momento, esse contexto que a nossa sociedade está vivendo é um momento que Deus, pela sua soberana vontade, Ele tem preparado, tá bom? Então entenda isso, nunca critique, nunca murmure, saiba que Deus vai agir de qualquer maneira, de qualquer forma. Eu disse aqui no início da transmissão sobre a palavra paz. A palavra paz na temática aí do mundo é ausência de guerra. A palavra paz aqui no nosso contexto, no nosso mundo cristão, na nossa forma de ver a Bíblia Sagrada, de analisar tudo aquilo que Deus, né, tem colocado diante de nós. A palavra paz, ela independe se nós estamos vivendo por tempo de guerra, por tempo de adversidade. Nós temos que entender que essa paz aqui nós vamos ter de qualquer forma. Chegou aí o veredito do médico para você e está sendo contrário àquilo que você esperava, assustador no meio da tua casa, mas saiba, tudo está no controle de Deus e a paz não deve faltar no seu coração. Às vezes você está passando aí com medo do desemprego, volta a frisar novamente. Talvez Deus quer falar com você nesta live. É uma live de estudo bíblico, na escola bíblica dominical, mas Deus quer falar contigo, talvez nesta manhã, desta forma. Não tenha medo de nada que está acontecendo aí, não se amedronte. Não se amedronte, procure ter intimidade com Deus e saiba que o teu coração deve ficar em paz nesse momento. E talvez você diz, mas é difícil passar por um momento de paz, essa dificuldade, esse medo do desemprego, esse medo de faltar alguma coisa na minha casa, o alimento, faltar alguma coisa, dinheiro para eu pagar as minhas dívidas que já está se acumulando. Mas saiba, Jesus coloca paz no teu coração nesse dia. Ou talvez Jesus ele aumente a esperança dentro da sua vida. A lição de hoje nos mostra um Paulo aprisionado, mas um Paulo que não deixou de ter paz no seu coração. Meus queridos, e nós estamos chegando no final desta live, tá bom? Eu não me ative a pronunciar o nome de todos os irmãos que estiveram nessa live conosco, não, tá bom? Mas eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram nos assistindo nesta manhã. Agradeço a todos os irmãos que mandaram as suas mensagens. Eu vou com certeza responder uma a uma, tá? Quando chegar ali na minha casa, eu respondo uma a uma dessas mensagens. Mas os irmãos me perdoem, né, por não ter citado o nome de todos os irmãos que estiveram aqui nesta live, juntamente comigo, nesse dia da Escola Bíblica Dominical no Lar, tá bom? Esperamos que em breve nós nos encontremos dentro da igreja para falar deste amor
de Cristo e dar continuidade ao nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical. Então, os irmãos nos perdoem, queridos, por não termos citado o nome de todos os irmãos, tá bom? O foco nosso nesta manhã foi o ensino da palavra do Senhor. É lógico que ficamos contentes pelas curtidas, pelos ameis, né? Eu sei que os irmãos deram nessa live, mas o mais importante é que você tenha aprendido a ser a palavra de Deus. Depois você vai enviar uma mensagem dizendo assim: Pastor Carlos, eu aprendi muito hoje com esta mensagem, com esse ensinamento nesse dia de hoje. Então manda aí a sua mensagem dizendo: foi uma bênção. Tá? Glória a Deus, manda uma mensagem, tá bom? Nada vai impedir de você glorificar Deus nesse tempo, nada vai te impedir de você dar um glória a Deus bem alto aí na tua casa, talvez já aí começando a arrumar o seu almoço para os irmãos que acordam um pouco mais cedo, aqueles que acordaram quase agora, talvez tomando o seu café da manhã, nada vai impedir de você dar um glória a Deus bem alto aí na tua casa. Glória a Deus, Deus falou comigo nesta manhã. Isso é mais importante para nós. O intuito da nossa pregação é glorificar o nome de Jesus. É glorificar o nome de Jesus. Ninguém está aqui, aleluia, à procura de holofotes. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. E se esse ensino glorificou o nome de Jesus, eu já fico feliz demais. Quando eu conversava com o meu pastor, eu dizia para ele: pastor, eu vou fazer uma live no domingo. Se tiver 5 pessoas, eu estou contente. Aí o pastor me autorizou, o pastor Enilson, eu gostaria de agradecer ao Senhor, a sua casa, a sua família, que Deus nos abençoe. E que Deus abençoe a cada irmão que esteve comigo nesta live. Mas agora, nesse instante, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo para que Deus continue abençoando o teu dia, tá bom? Prepara aí a sua macarronada, prepare aí o seu churrasco, a sua lasanha, tá bom? Eu sei que não está dando para a gente reunir. Convide a sua família, se junte com suas famílias e aproveite esse tempo que Deus tem dado para você, tá bom, querido? Eu vou orar nesse momento. Senhor, nosso Deus eterno e glorioso Pai, eu quero te louvar por esse momento proporcionado pelo Senhor, ó Deus. Eu sei que vidas foram alcançadas nesta manhã por esse ensino teológico, Pai, da Escola Bíblica Dominical. Eu sei, ó Deus, que o Senhor, Papai amado, tem nos guardado nesta manhã também, tem nos direcionado, nos dado o privilégio, Deus, de estarmos, Senhor, aqui nesse local, ó Deus, pregando a Tua palavra, Pai, dando esse ensinamento, ó Deus, que vem do céu para os nossos corações, Pai. E nesse tempo de crise que nós estamos passando, Deus, que toda a palavra, Senhor, que esta paz foi o Senhor que colocou no nosso coração, possa sobressair, Papai, ser maior do que a dificuldade que nós estamos vivendo, que a tristeza que nós estamos passando, que o medo que nós estamos passando, Deus. Que o Senhor possa proporcionar a esse pai de família, a esta mãe, a esse homem, a esta mulher, a esse jovem, Pai. Oh, meu Deus, o discernimento, Deus, de que tudo o que está acontecendo está debaixo do Teu domínio, porque o Senhor não perde o controle de nada, Pai. E eu sei que o Senhor vai alcançar agora toda esta casa, toda esta família, abençoando, Deus, nesse domingo, Pai. Que tenhamos um final de domingo abençoado, que possamos iniciar esta semana, Deus, de peito estufado, Pai. Sabendo de que nada vai nos abater, de que nada vai acabar com a nossa paz, com a nossa alegria, porque foi o Senhor que colocou na nossa alma, no nosso coração, Pai. E eu tenho a certeza que o Senhor vai zelar por esta casa, vai zelar por esta família, vai zelar por esse homem, esta mulher, Pai. Alcance os teus filhos, Pai. E que esse distanciamento social, Papai, possa proporcionar nesta vida um desejo maior de te adorar, de ter intimidade contigo, de fazer a tua vontade, de ler a tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Estenda as tuas mãos assim na tua casa, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nesse dia, e que você possa dizer na tua casa juntamente comigo: amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.